Sai daqui, você é inútil para minha empresa. O CEO zombou ao me demitir depois de 7 anos de relação, dizendo que eu deveria ser grato por ele não ter me cortado antes. Então fez um sinal com a cabeça para segurança, arrastem ele para fora se for preciso. E foi assim que eu me vinguei de forma nuclear. Ei Red, 7 anos, foi quanto tempo eu, homem de 33 anos, passei construindo a espinha dorsal de uma empresa de trading de 200 milhões de dólares que me tratava como suporte técnico descartável. Quando me demitiram para abrir espaço para os novos COR formados em Stanford, eles esqueceram um detalhe crítico, eles nunca foram realmente donos do que eu construí. Foi isso que aconteceu quando eu os lembrei. A reunião geral aconteceu numa terça-feira. Evelyn havia alugado o principal espaço de conferências e contratado uma produtora, telas gigantes, iluminação profissional, almoço com buffet. Eu fiquei no fundo com meu café, assistindo ao espetáculo. Evelyn subiu ao palco primeiro, nova CEO instalada havia 8 meses, ex-tubarão do Morgan Stanley, que dizia pivotar e disromper a cada 3 frases. A área de compliance havia dispensado a revisão de fornecedores durante o exercício de incêndio de 2018, eles nunca assinaram a papelada da licença. O terno dela custava $4.000, o meu custou 250 no mês varelhouse 3 anos atrás. Ela bateu uma vez em suas anotações coloridas e disse que hoje marcava um momento transformacional para a Meridian Capital, que eles estavam revelando a próxima geração de sua infraestrutura de trading. Jason e Brett subiram ao palco com microfone sem fio, parecendo que iam anunciar o iPhone 47. Jason, meu ex-aprendiz, o garoto que eu treinei quando ele não conseguia diferenciar o modelo de regressão do próprio cotovelo. Passei 2 anos ensinando tudo o que ele sabia, ficando até tarde consertando o código quando ele quebrava coisas, encobrindo ele quando quase nos fez perder um cliente importante ao calcular errado índices de alavancagem em uma posição de 40 milhões de dólares. Agora ele estava ali em cima como se eu não existisse. Hoje, Jason disse com a voz suave e ensaiada, estamos revelando o futuro da Meridian Capital, um sistema mais rápido, mais enxuto e construído para a próxima geração de trading. Mais rápido, mais enxuto, os mesmos chavões que todo cara de tecnologia usa quando não entende a engenharia. Eles exibiram uma demonstração, interface elegante com animações que levaram semanas para serem desenhadas, mas por baixo de todo o polimento eu reconheci a arquitetura imediatamente. Era o Atlas, apenas o Atlas com uma nova aparência. A lógica de roteamento ainda era minha, os cálculos de risco ainda eram meus, os protocolos de backup ainda eram meus. Eles literalmente só redesenharam a interface e chamaram isso de inovação. Brett avançou, clicou para o próximo slide e disse que uma das principais melhorias era o que eles chamavam de alocação dinâmica de risco em camadas de execução multithread. Eu levantei a mão, porque a alocação dinâmica de risco em camadas de execução multithread não era uma coisa real. Ele estava descrevendo o processamento paralelo, que é um conceito básico, mas usando terminologia completamente inventada. Jason me viu, seus olhos se fixaram na minha mão levantada, ele forçou um sorriso e disse, Alex, já que você está em transição para um papel de consultoria, vamos manter o foco da sessão na arquitetura atual. Algumas cabeças se viraram, talvez 8 ou 9 pessoas entre as 100 naquela sala. Isso não é um termo real, eu disse com a voz calma e clara, você está descrevendo o processamento paralelo com jargão inventado, e a assinatura de roteamento dessa demonstração é idêntica ao framework central do Atlas, que eu construí em 2018. Então ou deem crédito ao trabalho real ou parem de apresentá-lo como algo novo. A sala ficou em silêncio, aquele silêncio corporativo tóxico em que todos fingem que não acabaram de ouvir algo constrangedor. Evelyn se levantou da cadeira da primeira fila, medida e controlada, e disse, Alex, esta apresentação é sobre nossa visão estratégica, se você tiver preocupações técnicas podemos agendar uma revisão separada. Eu não tenho preocupações, eu disse, eu tenho fatos. Esse sistema não é novo, é meu. O sorriso dela se achatou e ela disse, vamos tratar disso fora daqui. Eu coloquei meu café na mesa mais próxima, saí, não bati a porta, fiquei no corredor ao lado da máquina de café, aquela Keurig horrível que fazia um café medíocre, mas ainda era melhor do que voltar lá para dentro. Peguei o telefone e abri o Slack, meu cargo no diretório da empresa havia sido alterado, não era mais desenvolvedor quantitativo líder, agora era apenas consultor, sistemas alterados no meio da reunião enquanto eu ainda estava no prédio. Conferi meu calendário, acesso revogado para revisão de segurança, a próxima reunião de arquitetura já não me incluía mais. Meu telefone vibrou, e-mail do RH, assunto solicitação de reunião amanhã às 9 da manhã. Eu sabia o que estava por vir. Quarta-feira de manhã, 9 da manhã, entrei na sala do conselho executivo carregando nada além do meu telefone e 7 anos de exaustão por construir o império de outra pessoa. A armadilha já estava montada. 2 seguranças estavam dentro da sala, um perto da porta com os braços cruzados, o outro atrás da minha cadeira de sempre, aquela em que eu não iria me sentar. Meridian Capital, empresa de trading de alta frequência, um algoritmo errado e você perde 8 dígitos antes do almoço. Eu era o desenvolvedor quantitativo líder desde 2018, quando eles estavam perdendo clientes e não conseguiam manter os sistemas online por mais de 3 horas.
Eu construí o Atlas, toda a plataforma de avaliação de risco e execução de trades do zero, cada linha de código, cada mecanismo de segurança, cada protocolo de backup, era a coluna vertebral que sustentava toda a operação. A sala tinha aquele cheiro estéril corporativo. Evelyn sentava à cabeceira da mesa polida como se fosse dona do oxigênio. Todo o alto escalão estava ali, o vice-presidente de operações rolando o telefone, o diretor financeiro fingindo revisar planilhas, o chefe de trade encarando a parede, e Jason com sua camisa Oxford passada, evitando o contato visual como se a vida dele dependesse disso. Alex, Evelyn disse com os dedos unidos daquele jeito que dá vontade de quebrar móveis, você acabou aqui, não torne isso difícil. Sem introdução, sem conversa fiada, apenas execução. Eu fiquei em pé, não sentei, não falei. A partir deste momento, sua posição na Meridian Capital está encerrada, com efeito imediato. Ela bateu uma vez em suas anotações coloridas. Jason cuidará da transição, ele já tem acesso. A garganta de Jason se moveu num engolir seco, mas ele manteve os olhos na mesa. Ninguém mais se mexeu, ninguém falou. O vice-presidente continuava clicando a caneta, aquele tique nervoso que as pessoas têm quando estão assistindo outra pessoa ser executada. O diretor financeiro nem levantou os olhos da planilha. O chefe de trading fechou o laptop lentamente, como se o clique pudesse chamar a atenção. Nenhuma pessoa naquela sala teve coragem de reconhecer o que estava acontecendo. Evelyn deslizou um envelope pela mesa como se fosse um guardanapo. Seja grato por não termos cortado você antes. A representante do RH sentada à esquerda dela segurava um formulário numa prancheta, já preenchido, como se eles tivessem ensaiado tudo. Ela deixou aquela palavra pairar no ar por 3 segundos. Você tem sido resistente e disruptivo há meses, Alex, isso não é pessoal, é o que é melhor para a empresa, ela disse como se estivesse lendo aquilo para um depoimento, tornando oficial, tornando culpa minha. Ela lançou um olhar para o segurança perto da porta. Saia daqui, você é inútil para minha empresa. A sala ficou naquele silêncio sufocante, esperando que eu implorasse, ou perguntasse por quê, ou facilitasse para que eles se sentissem bem com o que estavam fazendo. Eu olhei para Jason, o maxilar dele se contraiu, mas ele ainda não conseguia me encarar. Então olhei de volta para Evelyn, aquele sorrisinho presunçoso no rosto dela, como se tivesse acabado de ganhar uma noite de pôquer com o dinheiro de outra pessoa. Loop legal, eu disse, com a voz plana e fria, 8 minutos. O sorriso vacilou, a confusão atravessou o rosto dela. Eu estava falando sério? O cérebro dela trabalhava em ritmo acelerado tentando classificar aquilo, ameaça vazia, ressentimento, mas algo no meu tom fez ela parar. A expressão de Evelyn endureceu. Escoltem ele para fora, agora. O segurança atrás de mim se mexeu, aproximou-se. Eu permaneci imóvel. A voz de Evelyn ficou ainda mais fria. Se ele se recusar, removam-no. A mão do segurança se fechou no meu cotovelo. Eu me afastei, suave, controlado, não agressivo, apenas claro. Todos naquela sala de repente encontraram algo fascinante em seus papéis. O vice-presidente estudava o telefone, o diretor financeiro ajustava a planilha, Jason encarava as próprias mãos. Eu me virei e saí, não bati a porta, não dei a eles essa satisfação. A porta se fechou com um clique atrás de mim, minha cadeira ainda vazia, o envelope ainda ali, intocado. O corredor estava vazio, luzes fluorescentes zumbindo acima, carpete corporativo com um ar deprimente. Quando as portas se abriram para o saguão, puxei o telefone e verifiquei o console administrativo do Atlas. Status: revogação de licença iniciada, modo limitado. 8 minutos. O relógio já tinha começado, mas não por minha causa. Quando cheguei ao meu carro na garagem subterrânea, a contagem regressiva estava em 5 minutos. Sentei no banco do motorista, não liguei o motor, apenas observei os números diminuindo na tela do telefone. Em algum lugar lá em cima, no 12º andar, os primeiros alertas de erro começaram a aparecer nas telas deles. Coisas pequenas, uma ordem que não executava, um cálculo de risco que travava, um portfólio que carregava dados incompletos. Eu imaginei Evelyn naquela sala de conselho, já avançando para o próximo item da pauta, se parabenizando por cortar custos em 15%, tomando as decisões difíceis pelas quais CIOR recebem bônus. Temporizador de revogação concluído. Modo restrito iniciado. Eis o que Evelyn não sabia. Eu tinha visto isso chegando 4 meses antes. O congelamento sutil, os e-mails dos quais eu era excluído, as reuniões de orçamento para as quais eu de repente não era convidado, a forma como começaram a contornar decisões críticas ao meu redor como se eu fosse radioativo. Eu vinha rastreando cada dólar havia meses por causa das contas médicas da minha mãe, mas eu tinha me preparado. O Atlas não vivia nos servidores da Meridian. Nunca viveu. Lá em 2018, quando fui contratado para salvar a infraestrutura deles que estava implodindo, eles eram um caos, troca constante de executivos, sistemas que caíam semana sim, semana não, zero memória institucional.
Construir algo crítico sobre aquela base teria sido idiota, então eu construí o Atlas como infraestrutura hospedada através da minha empresa de consultoria, um serviço gerenciado, cobrado mensalmente sobre hospedagem de sistemas e dados de mercado. O Atlas não estava escondido. Ele estava arquivado na gaveta de entulho corporativo. O setor de contas a pagar quitava a fatura da minha empresa todo mês. Ninguém lê itens de linha abaixo de $50.000. Eles o tinham no diagrama de rede como fornecedor externo de OMS e risco. A revisão de fornecedores foi dispensada durante o exercício de incêndio de 2018 e o caos de trocas de pessoal enterrou aquilo. Quando algo é rotulado como fornecedor, ninguém mexe, a menos que quebre feio. A Meridian era o tipo de lugar que tratava processo como DLC opcional. Eles haviam executado cada trade, cada cálculo de risco, cada portfólio de cliente. Pelo meu sistema durante 7 anos. Eles só nunca entenderam que não eram donos dele. O Atlas tinha protocolos de fechamento seguro que eu havia codificado 3 meses antes, quando senti o cheiro de sangue. Se os contatos de licença mudassem ou se um pagamento fosse contestado sem aviso, o Atlas entraria em modo limitado, não instantâneo, fechamento contratual. Serviço degradado pendente de revisão de autorização. Sem execução, sem licença válida, sem exceções. Quando eles percebessem que algo estava catastroficamente errado, eu já teria ido embora. Eu liguei o motor e saí sem olhar para trás. Às 2h30 da tarde, eu já estava em casa no meio de um dia útil. Claire estava no sofá com o laptop, advogada corporativa em um escritório de médio porte no centro da cidade. Estávamos juntos havia 2 anos, inteligentes, ambiciosos. O tipo de pessoa que codificava o calendário por cores e planejava tudo com 6 meses de antecedência. Ela levantou os olhos quando eu entrei, conferiu o relógio. Por que você está em casa? Eles me demitiram. Ela piscou, deixou o laptop de lado. O que, hoje de manhã? Entrei numa sala de conselho, a segurança já estava lá dentro. A CEO me demitiu com efeito imediato, disse que eu era inútil para a empresa. A segurança me escoltou para fora. Jason está assumindo tudo que eu construí. Claire se inclinou para a frente. Alex, são 7 anos jogados fora. Ela me encarou. Eu observei o rosto dela passar por várias reações, choque, preocupação, depois cálculo. Eles te deram rescisão, ela perguntou. Essa é a sua primeira pergunta. Eles deram. Eles ofereceram um pacote. Eu nem olhei. O maxilar dela se contraiu. Você não olhou. Eu tinha 8 minutos antes de todo o sistema de trading deles entrar em modo restrito. Do que você está falando? Atlas, a plataforma que eu construí. Eles não são donos dela. Eu acabei de revogar a licença deles. Claire se levantou. Alex, isso soa como você piorando tudo. Se eles te demitiram, você aceita a rescisão e segue em frente. Eu retomei o que é meu. Não é assim que isso funciona. Ela pegou a bolsa. Eu vou passar por avaliação para sócia em 6 meses. Se você estiver prestes a entrar numa batalha legal. Você está falando sério agora. Eu estou sendo realista. Isso é uma bagunça. Eu acabei de ser demitido, humilhado, e você está preocupada com como isso vai parecer para você. Ela começou a guardar o laptop. Eu preciso de um tempo. Tempo. Eu não posso ser associada a isso. Saia. Ela parou. O quê? Saia agora. Não fale comigo desse jeito. Você está preocupada com sua avaliação de carreira enquanto eu acabei de te dizer que fui publicamente humilhado. Saia. O rosto dela ficou frio. Eu não posso estar ligada a isso. Isso reflete em mim. Ela pegou o casaco. Boa sorte explicando esse desastre para sua mãe. A porta bateu. Eu fiquei ali parado por um longo momento, depois me sentei e abri o console administrativo do Atlas no meu laptop. O log de atividades mostrava um pico às 8h47 da noite. Acesso ao sistema de RH, pasta jurídica, alerta de operações. Então eu vi. Alerta externo. Prioridade máxima do endereço claire@lawfirm.com. Linha de assunto, avaliação urgente de risco de segurança referente a Alex, em cópia RH da Meridian, jurídico da Meridian, operações. Eu abri a notificação encaminhada. O Atlas havia interceptado os metadados de roteamento quando os sistemas deles consultaram bases externas de escritórios jurídicos. A prévia da mensagem foi suficiente. Demitido hoje, mas fez ameaças sobre acesso ao sistema, disse que pode desligar tudo, recomendamos que você encerre o acesso imediatamente e o trate como uma ameaça à segurança operacional. Ela colocou isso por escrito, colocou o jurídico e o e-mail corporativo em cópia. Papel timbrado profissional. Claire tinha avisado eles antes mesmo de sair do meu prédio. Meu telefone vibrou. Notificação do Atlas. Escalada de segurança, 8h52 da noite, gatilho. Consultoria.
Jurídica externa sinalizada. Conta marcada como ameaça ativa de acesso. Status já encerrado às 9 da manhã. O RH já tinha encerrado minhas credenciais naquela manhã como parte da demissão, mas o e-mail de Claire me promoveu de funcionário desligado para ameaça de segurança no sistema deles. Rótulo diferente, acesso morto do mesmo jeito. O fail closed do Atlas já tinha sido ativado horas antes. Contatos autorizados alterados sem aviso adequado, conforme o contrato de serviço. Automático, exatamente como projetado. Claire não puxou o gatilho, ela só assinou o nome na bala. Eu fiquei ali encarando a tela, então puxei meu laptop e abri o console administrativo do Atlas. Meu advogado, o que tinha estruturado minha empresa, me disse duas coisas. Não toque em produção e documente tudo. Digitei um comando. Habilitar registro de auditoria, alvo todo acesso administrativo, modo retenção para litígio. O Atlas respondeu. Registro completo de auditoria habilitado, todas as tentativas de acesso registradas, retenção indefinida. Se eles tocassem no Atlas de novo, eu teria provas. E se o e-mail de Claire aparecesse na fase de descoberta do processo, ela também teria provas. 5 minutos depois, meu telefone tocou. Número da minha mãe. Eu quase não atendi, porque atender significava explicar. E explicar significava que ela entraria em pânico, pânico significava a pressão arterial dela subir, e pressão alta significava pronto-socorro. Minha mãe estava doente havia 3 anos, um distúrbio autoimune que exigia medicamentos caros de manutenção e consultas trimestrais com especialistas. Eu vinha cobrindo tudo em silêncio. Ela achava que o seguro resolvia tudo. Ela não precisava saber que eu estava equilibrando $3.200 por mês em contas médicas além de todo o resto. Deixei ir para a caixa postal, então meu telefone vibrou. Mensagem da minha mãe. Alguém da sua empresa acabou de ligar, disse que você foi dispensado e que havia preocupações sobre o seu comportamento. Você está bem? Por que você não me contou? Fiquei encarando a mensagem. A Meridian tinha ligado para minha mãe. Não a Claire, a Meridian. O RH da Meridian, acompanhando o alerta de risco de segurança da Claire, entrou em contato com meu contato de emergência registrado. Eles transformaram em arma a minha única vulnerabilidade. Meu telefone tocou de novo, número da minha mãe. Atendi. Alex, querido, alguém do RH disse. Mãe, eu estou bem. Ela disse que tiveram que te dispensar, que havia preocupações de segurança, que você fez ameaças. Mãe, não foi isso que aconteceu. Eles me demitiram porque eu me recusei a entregar um trabalho que eu construí, agora estão se protegendo. Se protegendo. Alex, e quanto a... Ela fez uma pausa, eu podia ouvir a tensão na voz dela. E o dinheiro, seu apartamento, minhas consultas. Mãe, eu tenho economias, tenho um pacote de rescisão, estou bem. Você tem certeza? Porque se você estiver com problemas. Mãe, não cancele nenhuma consulta. A visita ao especialista está ligada à reposição do seu medicamento. Eu estou cuidando disso, tenho tudo sob controle. Mas eu não tinha, não de verdade, porque a Meridian tinha acabado de transformar em arma a única coisa que eu vinha tentando proteger, e agora minha mãe estava assustada, o que significava que a saúde dela iria piorar, o que significava mais consultas, mais medicamentos, dinheiro que eu não tinha. Desliguei e fiquei sentado no apartamento vazio. Então adicionei mais um comando ao log de auditoria do Atlas, sinalizar tentativas de contato externo com familiares, anotar tentativa de intimidação via contatos de emergência, retenção permanente. Na terça-feira seguinte, Jason tentou reestruturar os protocolos centrais de roteamento do Atlas. Ideia da Evelyn, se livrar das dependências legadas e reconstruir tudo sob controle direto deles. Ele passou 4 horas tentando fazer engenharia reversa da sequência de autenticação, falhou todas as vezes. As defesas do Atlas eram em camadas. Demais. Cada tentativa acionava contramedidas automáticas que criavam redundância adicional. No fim do dia, ele tinha conseguido tornar o sistema ainda mais resistente a adulterações. Eu acompanhei tudo em tempo real do meu apartamento, pelos logs do Atlas. Meu advogado tinha me dito para documentar tudo e não tocar em nada. Jason finalmente desistiu por volta das 6 da tarde, enviou um e-mail para Evelyn com o assunto: precisamos discutir a complexidade da arquitetura do sistema. A resposta de Evelyn veio 10 minutos depois: tragam contratados externos, orçamento aprovado. E foi aí que eu soube que eles estavam desesperados. Os contratados chegaram na quinta-feira, 3 caras de uma empresa de resposta a incidentes de Chicago, do tipo que cobra $800 por hora e aparece com polos pretas com o logotipo da empresa bordado no peito. O líder se chamava Craig, final dos 30 anos, confiante, competente, um engenheiro que realmente tinha conquistado a própria reputação. Craig passou a primeira hora apenas mapeando a arquitetura do Atlas. Eu assisti pelos logs enquanto ele rastreava caminhos, identificava nós, documentava dependências. Ele era metódico, cuidadoso, mapeou tudo como alguém que já tinha feito aquilo antes.
Por volta das 2 da tarde, ele encontrou a primeira anomalia, uma assinatura de roteamento que não correspondia à infraestrutura padrão da Meridian. Ele sinalizou para uma análise mais profunda. Depois encontrou a segunda anomalia, e a terceira. Às 4 da tarde, ele já tinha percebido que o Atlas não era apenas incomum, era separado, um sistema externo integrado de forma tão profunda à infraestrutura da Meridian que praticamente servia de fundação. Ele convocou uma reunião com Evelyn e Jason. Eu não podia ver a reunião, mas pude ver o resultado nos logs. Craig puxou metadados e carimbos de build, depois solicitou documentação de fornecedor. O contas a pagar encaminhou as faturas, o jurídico encaminhou a antiga dispensa, o registro de domínio fez o resto. O nome da minha empresa estava em todas as faturas. O sistema que eles chamavam de deles havia 7 anos tinha minhas marcas de autoria em todos os componentes críticos. Eu imaginei o rosto de Evelyn, a realização de que o sistema legado que ela vinha tentando substituir não era o legado da Meridian, era o meu. Naquela noite, Claire ligou. Eu não atendi, deixei ir para a caixa postal, ouvi a mensagem depois. Alex, eu ouvi o que está acontecendo com a Meridian, as ameaças legais, preciso que você saiba que eu não achei que eles realmente usariam meu e-mail, eu estava tentando me proteger, não parecer culpada. Por favor, diga ao seu advogado para não me arrastar para isso. Eu não posso fazer parte da fase de descoberta. Me liga. Eu apaguei a mensagem. Ela não estava arrependida, estava com medo de que o e-mail dela aparecesse. Esqueça ela. Na manhã seguinte, a assistente de Evelyn me enviou um convite de calendário, discussão urgente sobre protocolos de sistema. Recusei a reunião e respondi com um e-mail de uma única linha. Toda a comunicação deve passar pelo meu advogado. Por que é isso que você faz quando alguém tenta roubar o seu trabalho e depois age surpreso ao perceber que ele nunca foi deles? Evelyn respondeu em menos de 1 hora, sem falsa cortesia, sem verniz corporativo. Alex, vamos ser claros sobre o que está acontecendo aqui. Você vai cumprir com a transição de todos os sistemas para o controle total da Meridian ou buscaremos uma medida de emergência, uma ordem restritiva temporária? Você tem 48 horas para responder. Medida de emergência, ordem restritiva temporária, para um software que eles nunca possuíram. Encaminhei o e-mail para minha advogada, a mesma que me ajudou a estruturar a empresa original e os contratos de licenciamento. Ela me ligou de volta em 20 minutos. Eles estão desesperados. Eles sabem que não são donos do Atlas, então estão tentando te assustar para que você o entregue. E o Atlas fica onde está. É sua propriedade intelectual. Eles não têm nenhuma reivindicação legal. Ela redigiu nossa resposta naquela mesma tarde, curta, clínica, devastadora. Anexou os projetos originais, documentação com carimbo de tempo, faturas de hospedagem, o formulário fiscal, o rascunho do contrato de serviços mestre de 2018 que eles nunca assinaram, registros de domínio, tudo provando que eu tinha construído, que eu era dono e que eles nunca formalizaram os termos. A resposta foi enviada na manhã seguinte. Minha advogada me ligou naquela tarde. Alex, a Meridian acabou de enviar a petição deles de ordem restritiva temporária com os anexos de apoio. E o anexo B é um e-mail de alguém chamada Claire, de um escritório de advocacia, datado do dia em que você foi demitido, dizendo que você fez ameaças de desligar os sistemas deles e recomendando a revogação imediata de credenciais. Silêncio. Alex, a sua ex-namorada avisou eles. Sim, bem, parabéns, ela acabou de se tornar uma testemunha e possivelmente se expôs a alegações de interferência ilícita, se quisermos seguir por esse caminho. Eu conseguia ouvir a satisfação sombria na voz dela. O que isso significa? Significa que Claire se colocou no meio disso, por escrito, em papel timbrado corporativo. Se eles tentarem usar o e-mail dela como prova das suas supostas ameaças, vamos destruí-lo na fase de descoberta. Ela tinha um relacionamento pessoal com você, terminou com você no mesmo dia e imediatamente entrou em contato com seu empregador com alegações inflamatórias. Isso não é uma variação de segurança neutra, isso é retaliação. Ela fez uma pausa e disse, Alex, se eles realmente derem entrada nisso, podemos contra-atacar com difamação e interferência. Ela fez declarações falsas que te prejudicaram profissionalmente. Isso é passível de ação. No início da semana seguinte, ouvi por meio de um conhecido em comum que a Meridian havia contratado advogados externos para ameaça de litígio, um grande escritório, caro, o mesmo escritório onde o mentor de Claire tinha acabado de se tornar sócio, o mesmo escritório onde Claire vinha fazendo networking para uma mudança lateral. Mencionei isso à minha advogada. Ela riu de verdade. Ah, isso só fica melhor. Deixe-me fazer uma ligação. Ela retornou 1 hora depois. A verificação de conflito bateu forte. O relacionamento de Claire com você, o e-mail dela sendo usado como prova e a conexão dela com o escritório externo. Eles a removeram de qualquer assunto relacionado à Meridian e a sinalizaram para o comitê de ética. Ela foi isolada. O que isso significa para ela? Avaliação para a sociedade pausada, provavelmente morta.
Qualquer chance de ir para o grande escritório, acabada. Ela é tóxica agora. Escritórios não querem associadas que criam conflitos e responsabilidade. Uma semana depois, outro contato em comum comentou que tinha visto Claire numa cafeteria, com aparência abatida. Ouviu dizer que ela foi retirada de um grande negócio em cima da hora, algo sobre conflitos, e que ela não está mais na lista de e-mails da trilha de sociedade. Eu não pedi detalhes, não precisava. Claire tinha tentado proteger a própria imagem me jogando debaixo do ônibus. Em vez disso, criou um rastro de papel que a transformou numa responsabilidade. O escritório dela estava fazendo o que escritórios fazem, empurrando silenciosamente para fora enquanto protegiam a si mesmos. Nenhuma demissão dramática, apenas a morte lenta do explore outras oportunidades e entraremos em contato, o tipo de exílio profissional que não sai com o tempo. Na sexta-feira seguinte, às 3 da manhã, o Atlas entrou em modo de desligamento total. Jason tentou de novo às 2 da manhã, o mesmo movimento, a mesma arrogância. O Atlas detectou a injeção não autorizada de credenciais e imediatamente escalou os protocolos de contenção. O sistema estava em modo restrito desde a primeira quarta-feira, degradado, mas funcional. A manobra de Jason empurrou tudo além do limite. Bloqueio total, sem licença, sem execução. Às 9 da manhã, a mesa de trading da Meridian não conseguia executar ordens corretamente. Posições ficavam na fila e nunca eram liquidadas. As análises de portfólio carregavam telas em branco. A mesa passou para o modo manual às 9 da manhã. Os cálculos de risco ficaram desatualizados, exposição de 7 dígitos sem proteção enquanto o mercado se movia contra eles. Às 10h30, clientes começaram a ligar e o pregão estava em pânico total. Eu assisti tudo se desenrolar pelo painel de auditoria do Atlas, tudo registrado para o jurídico. Evelyn convocou uma reunião de emergência, presença obrigatória para toda a equipe técnica. Eu não fui, não respondi e-mails, não atendi o telefone. Fiquei no meu apartamento com café frio e os logs do Atlas. Por volta das 11h15, trouxeram Craig de volta em tarifa de emergência, $1.200 por hora, talvez mais, acesso total. Craig era bom, melhor que Jason, melhor que a maioria dos engenheiros com quem eu já tinha trabalhado. Ele passou uma hora rastreando a cascata de falhas, mapeou dependências, chegou a 3 passos da camada de controle do Atlas. Então o Atlas se moveu. Violação de acesso detectada, autoridade externa rejeitada, revogando credenciais temporárias. A tela de Craig ficou preta, logout completo do sistema, conta desativada, sessão encerrada, toque inválido, bloqueio total de segurança. Eu realmente ri, a primeira vez em semanas. A Meridian parou de pagar Craig 15 minutos depois. Às 2 da tarde, o dano acumulado já estava na casa dos 7 dígitos, trades falhados, limites de risco estourados, reclamações de clientes se acumulando. Evelyn devia estar perdendo a cabeça. Meu telefone vibrou por volta das 3h30. Mensagem de texto de um número que eu não reconhecia. Precisamos conversar pessoalmente, diga seus termos. E Evelyn conseguiu meu número nos registros do RH. Eu não respondi. Outra mensagem chegou 20 minutos depois. Estamos perdendo clientes, sangrando dinheiro, por favor, apenas me ligue de volta. Eu desliguei o telefone. Deixei ela soar. Na segunda-feira de manhã, minha advogada ligou. Alex, vamos emitir intimações para descoberta, comunicações internas da Meridian, registros de RH e qualquer correspondência de terceiros relacionada à sua demissão. Ok, isso inclui Claire. Ela é obrigada a testemunhar, já que se inseriu nisso. O e-mail dela é o anexo B no processo deles, o que significa que agora ela é uma testemunha material. Ela vai adorar isso. Ela fez a escolha quando colocou aquilo por escrito, agora vai ter que explicar sob juramento. Naquela noite, Claire apareceu no meu apartamento. Não mandou mensagem antes, apenas bateu a porta. Eu abri, fiquei no batente, não a convidei a entrar. Alex, precisamos conversar, ela disse. Nós realmente não precisamos. Recebi uma intimação do seu advogado. E Alex, eu não posso testemunhar, isso vai destruir minha carreira. Os sócios já estão me observando. Se eu for deposta sobre aquele e-mail. Você deveria ter pensado nisso antes de escrevê-lo. Eu estava me protegendo. Você estava protegendo seu próprio traseiro, há uma diferença. O rosto dela endureceu. O que você quer? Eu vou retratar o e-mail, vou dizer que eu estava errada. Tarde demais. Agora é prova. Você se tornou parte disso. Alex, por favor. Você ligou para minha mãe, ou disse à Meridian o suficiente para que eles ligassem. Você colocou minha carreira, minha reputação, a saúde da minha mãe em risco porque estava preocupada com a aparência. Eu não pensei. Não, você não pensou. Eu dei um passo para trás e fechei a porta. Fiquei ali ouvindo os passos dela desaparecerem pelo corredor.
Depois voltei para o laptop e conferi os logs do Atlas. Ainda rodando, ainda seguro, ainda meu. Na segunda-feira seguinte, a equipe jurídica da Meridian me enviou uma carta formal de exigência, páginas de ameaças embrulhadas em linguagem jurídica, alegações de quebra de contrato, acusações de interrupção de serviço, exigências de cessação de toda a rescisão de licença e indisponibilidade de serviço. Eles queriam que eu entregasse o código do Atlas, acesso administrativo completo, documentação, tudo. E, se eu não cumprisse, buscariam todos os remédios legais máximos, incluindo liminar, ordem restritiva temporária e moção de emergência. Encaminhei para minha advogada. Ela retornou em menos de 1 hora. Eles estão desesperados. Essa carta praticamente implora. Eles sabem que não são donos do Atlas, então estão tentando te assustar para que você o entregue. O que eu faço? Nada. Deixe eles fazerem ameaças. Quando perceberem que não tem nenhuma alavancagem, vão voltar com uma proposta de negociação. E é aí que negociamos danos e honorários. Eu desliguei e me servi de um café, o primeiro que eu tomava em semanas. Fiquei parado na janela observando as luzes da cidade, o trânsito lá embaixo, pessoas vivendo suas vidas normais. Na quarta-feira, segundo um contato da área de compliance que ainda falava comigo, os prejuízos da Meridian já tinham ultrapassado a casa dos 7 dígitos, paralisações de negociação, posições estouradas, retiradas de clientes, o tipo de perdas que faz membros do conselho atualizarem seus currículos. Evelyn tentou me ligar diretamente 4 vezes, deixou mensagens de voz que começaram profissionais e terminaram desesperadas. Eu não retornei. No início daquela mesma semana, na quinta-feira, a reunião do conselho tinha acontecido, uma sessão de emergência convocada com menos de 4 horas de antecedência. Eu não estava lá, mas não precisava estar, o Atlas estava. Jason havia enviado um arquivo de auditoria compartilhado para o portal seguro do conselho. O portal deles consultou o Atlas em busca de logs, e isso bastou. Evelyn estava à cabeceira da mesa, visível na gravação, tentando explicar por que os sistemas estavam falhando, por que os contratados não conseguiam consertar, por que a empresa estava sangrando dinheiro. Suas anotações coloridas espalhadas à frente como um plano de batalha que estava sendo perdido. Então veio a pergunta que mudou tudo, uma voz de uma das telas de vídeo. Plano e calma, quem é o dono do Atlas? Evelyn piscou. O que? O sistema de trading Atlas. Ele é propriedade da Meridian ou foi contratado externamente, porque a arquitetura sugere desenvolvimento externo. Evelyn se remexeu. Ele foi construído internamente anos atrás, um sistema legado mantido pela nossa equipe de desenvolvimento. Alguém fora da tela perguntou, você pode nos mostrar a seção de propriedade intelectual? Silêncio. Então a voz voltou, não foi isso que me disseram. O orador era Richard, sócio sênior de um fundo de venture capital, investidor inicial que manteve a Meridian viva em 2019. Eu conheci o Alex há 3 anos numa conferência do setor em Chicago, Richard continuou. Nós discutimos gestão de risco de fornecedores e protocolos de compliance. Ele me enviou depois o contrato padrão de serviço, o pacote de registro e o modelo de fatura, a mesma arquitetura que o Atlas parece usar, documentação muito completa. Ele fez uma pausa e eu me lembro porque o e-mail dizia algo específico, a plataforma opera de forma independente, acesso do cliente apenas por licença, cláusula de revogação padrão. Outra pausa. Eu ainda tenho a cadeia de e-mails, o registro da empresa e a proposta original de serviço que ele enviou ao seu antecessor em 2018. O rosto de Evelyn perdeu toda a cor. Jason ficou completamente imóvel. Alguém perguntou, então nós não somos donos. Richard se inclinou para frente na tela de vídeo. Eu não acho que jamais fomos. A reunião terminou 30 minutos antes do previsto. Nenhuma decisão tomada, nenhuma tranquilização dada, apenas perguntas, perguntas caras, perguntas que encerram carreiras. Eu assisti às gravações depois, observei o rosto de Evelyn enquanto o mundo dela desmoronava, observei Jason perceber que estava em pé sobre a fundação de outra pessoa. Não senti satisfação, apenas a consciência fria de que a verdade tinha vindo à tona. Na sexta-feira de manhã, o advogado do conselho deles me enviou uma proposta de acordo. 2.400.000 por acesso contínuo ao Atlas até o fim do ano, mais termos formais de licenciamento a 180.000 mensais dali em diante. Minha advogada chamou de acordo para estancar o sangramento, sem admissão de culpa. Eu assinei naquela mesma tarde, sem hesitar. A transferência bancária caiu na minha conta até o fim do expediente. Naquela noite, eu faturei as cinzas. Recebi um e-mail de alguém de quem eu não ouvia falar havia 4 anos, de Sarah, assunto, você está disponível. Alex, soube da situação na Meridian, também soube que eles nunca foram realmente donos do seu trabalho. Estamos construindo uma nova plataforma na Quantum, engenharia de verdade, respeito de verdade, sem bobagens corporativas. Queremos que você construa a arquitetura, seus termos, sua participação, sua equipe. Interessado? Sarah.
Fiquei olhando para o e-mail por um longo tempo. Quantum Trading, uma firma boutique, pequena mas lucrativa, administrada por pessoas que entendiam o trabalho. Respondi em 10 minutos. Sim, vamos conversar. Na sexta-feira, eu já tinha uma carta oferta, arquiteto sênior, 2% de participação, $280 mil de salário base, autonomia total. Assinei naquela noite, rebatizei o novo sistema de Atlas X, construído por engenheiros, pertencente a engenheiros. Enquanto isso, a Meridian continuou em espiral descendente. A história da SEC eu ouvi primeiro por um cara de compliance com quem eu já tinha trabalhado, depois vi mencionada em um documento algumas semanas depois. O corretor deles tinha sinalizado padrões estranhos de ordens, os logs de compliance ficaram caóticos e deixou de ser um problema interno. As retiradas de clientes foram brutais. No começo, alguns grandes clientes saíram, depois a fofoca do setor virou números reais, mais de $40 milhões em 2 semanas. Evelyn foi discretamente removida de todas as comunicações externas. Jason foi realocado para projetos especiais, linguagem corporativa para vamos deixar você pedir demissão em vez de demitir. Os ativos sob gestão deles caíram em torno de 1/3, talvez mais. Por volta da mesma época, ouvi que Claire tinha deixado o escritório de advocacia dela, não demitida, apenas buscando outras oportunidades. Tradução: deixaram claro que ela não tinha futuro ali. A trilha para a sociedade morreu, grandes clientes foram redistribuídos, a mudança lateral para um grande escritório nunca se concretizou depois da verificação de conflitos. Ela tentou se blindar me queimando, mas criou um rastro de papel que a tornou radioativa. O mundo jurídico é pequeno, a notícia corre. Uma associada que cria conflitos e é intimada em litígio de fornecedor não é um destaque no currículo. Ouvi dizer que ela acabou em um escritório menor, fazendo defesa de seguradoras, ganhando metade do que ganhava antes, o tipo de morte profissional silenciosa que não vira manchete, apenas um desvanecer lento na irrelevância. Eu não senti satisfação, não senti vindicação, apenas a consciência fria de que ações têm consequências, mesmo quando você acha que está sendo esperto. 3 semanas depois de assinar com a Quantum, visitei nosso novo escritório no centro, moderno, limpo, janelas que abriam. Da sala de reuniões eu conseguia ver o prédio da Meridian à distância, torre de vidro, cara, estéril. As luzes do andar executivo estavam apagadas, o estacionamento meio vazio às 10 da manhã. O império que eu tinha construído estava desmoronando e eu não senti nada, apenas o silêncio, a satisfação tranquila de ver pessoas enfrentarem as consequências. 3 meses se passaram. A Quantum cresceu, fechamos com 4 grandes clientes, o Atlas X teve desempenho impecável, minha equipe se expandiu para 6 engenheiros, bons, famintos, do tipo que se importam com o trabalho em vez de apenas recolher cheques. Claire tentou entrar em contato mais uma vez, uma mensagem de texto tarde da noite. Eu sei que você não vai responder, mas preciso que saiba que sinto muito, não pelo que me custou, mas pelo que fiz com você. Eu estava errada. Li 2 vezes, depois apaguei. Alguns pedidos de desculpa chegam tarde demais, algumas pontes queimam completamente. Isso não é crueldade, é apenas a realidade. Enquanto isso, a Meridian continuou morrendo em câmera lenta. Eles contrataram um novo CTO vindo de uma startup fintech fracassada, tentaram reconstruir os sistemas, 3 contratados, 6 meses, $2 milhões em honorários, nada funcionou. Não se reconstrói o que nunca se entendeu. A base de clientes encolheu para 1/3 do que era, receita caiu 60%, demissões a cada 2 meses. Jason saiu para uma posição em uma firma boutique em Boston, aceitou um corte salarial de 30%, disse a todos que era um movimento estratégico. Brett desapareceu completamente. Lincoln disse que estava explorando novas oportunidades, tradução, desempregado. Evelyn resistiu por mais tempo, teimosa, desesperada, convencida de que poderia virar o jogo com o pivô certo, a estratégia certa, a narrativa certa, mas o conselho perdeu a paciência. Ouvi pelos corredores que compraram a saída dela, pagaram para que fosse embora em silêncio, simplesmente sumiu. Tudo pareceu anticlimático, como assistir a uma falha estrutural em câmera lenta, apenas a gravidade fazendo seu trabalho. Achei que era o fim disso, seguir em frente, construir algo novo. Os termos do acordo eram brutais, cláusula de não difamação que amordaçava Evelyn e o conselho, conta em garantia para as taxas de licenciamento, auditorias trimestrais para verificar conformidade. Minha advogada negociou uma cláusula de reversão, se eles tentassem reconstruir o Atlas sem permissão, todo o acordo seria desfeito e eu poderia buscar indenização total. As atas do conselho daquele mês vazaram por meio de um amigo da área de compliance, reestruturação da liderança, o diretor financeiro se aposentou, o vice-presidente de operações foi realocado, Jason rebaixado a colaborador individual com um plano de melhoria de desempenho, 3 diretores renunciaram em vez de enfrentar perguntas de acionistas. Então recebi uma mensagem de voz, tarde da noite de quinta-feira, número que eu não reconhecia, quase apaguei sem ouvir. Alex, é a Evelyn. Pausei, encarei o telefone.
Eu sei que você não quer ouvir de mim. A forma como te tratei foi errada. Eu destruí tudo, a empresa, os empregos das pessoas, minha carreira. Eu fui arrogante e estúpida. Você merecia algo melhor. Eu sei que você não vai responder, mas precisava que você soubesse. Ouvi uma vez, depois bloqueei o número. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Aos 15 anos, minha mãe me expulsou de casa durante uma tempestade depois que minha irmã dourada me acusou de si e de roubar a poupança universitária dela, enquanto a escola me tratava como lixo. Eu reuni provas, depois o traficante da minha irmã foi preso e a confissão dela explodiu tudo que ela havia construído. Ei, Reddit, minha mãe sempre favoreceu minha irmã, então eu disse não, saí, construí minha própria vida e segui em frente, mas eles ainda não tinham terminado comigo. Antes de chegarmos a isso, deixe-me começar do começo. Meu nome é Russell, tenho 27 anos, hoje trabalho em uma empresa de design, fazendo equipamentos de agricultura sustentável, coisas entediantes até você perceber que tratores precisam existir e alguém tem que fazê-los não serem ruins. Fiquei noivo no ano passado de uma garota que realmente me entende. A vida é decente hoje em dia, nem sempre foi assim. Crescendo, meu pai administrava uma gráfica, trabalhava à noite na maior parte do tempo. Minha mãe ficava em casa até Eva e eu chegarmos ao ensino fundamental 2, então ela começou a fazer trabalho administrativo em meio período em um consultório odontológico. Eva é 2 anos mais velha do que eu, sempre foi a filha dourada. Eu era o pneu reserva, aquele que você guarda no porta-malas só por precaução. 51 graus, chuva caindo de lado, outubro em Michigan não brinca, e eu estava parado na varanda da frente às 9 da noite, com nada além de uma mochila e tênis encharcados, quando eu tinha 15 anos. Aprendi exatamente quão rápido sua vida pode acabar sem você morrer. Ano do segundo ano, foi quando minha irmã Eva decidiu que eu era um alvo conveniente. Pela janela da sala, eu podia vê-la no sofá com minha mãe, chorando em lenços como se tivesse acabado de sobreviver a algo traumático. Minha mãe tinha aquele olhar no rosto, aquele em que ela já decidiu quem é culpado e quem precisa de proteção. Eva tinha 17 anos, 2 anos mais velha, e passou nossas vidas inteiras sendo a que importava. Eu era o reserva, o que corria cross-country, consertava coisas pela casa e não causava problemas. Meu pai trabalhava à noite administrando uma gráfica, então não estava em casa para o drama, só eu, minha mãe e a atuação da Eva. Minha mãe sempre foi assim com Eva, protetora a ponto da cegueira. Acho que ela se via em Eva, mesmas lutas com ansiedade, mesma necessidade de validação, mesma tendência a espiralar quando as coisas ficavam difíceis. Enquanto eu me parecia com meu pai e agia como ele, Eva era o espelho da minha mãe que a fazia valer a pena ser salva, me tornando descartável. Essa dinâmica vinha se construindo há anos. Toda vez que Eva tinha dificuldades com algo, minha mãe entrava em ação, reprovou em uma prova, minha mãe ligou para o professor para contestar a nota, foi cortada do time de vôlei, minha mãe reclamou com o diretor esportivo sobre favoritismo. Enquanto isso, eu trazia notas máximas e minha mãe dava uma olhada no boletim, dizia bom trabalho e voltava para qualquer crise da Eva que estivesse acontecendo naquela semana. Aprendi cedo que ser de baixa manutenção significava ser invisível. 3 horas antes eu estava no treino. O técnico Williams nos fez fazer repetições em subida até minhas pernas virarem gelatina. Cheguei em casa por volta das 6h30, planejando tomar banho e desabar. O canri da minha mãe estava na garagem, o quarto da Eva tinha música tocando, uma quarta-feira normal. Então entrei na cozinha e encontrei minha mãe ali, braços cruzados, o rosto fazendo aquela coisa em que fica tenso e frio. Sente-se. Eu me sentei. Eva entrou da sala, olhos vermelhos, segurando o celular como se fosse prova. Minha mãe não perdeu tempo. Eva me contou o que você fez, como você tem tirado dinheiro da conta dela, pequenas quantias achando que ela não perceberia. A acusação soou estranha, específica demais e ao mesmo tempo vaga demais. Do que você está falando? Não minta para mim, a voz da minha mãe. Subiu meio tom, ela tem provas, transações, datas, tudo. Eva abriu o aplicativo do banco, me mostrou a tela, saques ao longo dos últimos 2 meses, 20 aqui, 40 ali, 65 na semana passada, somando cerca de $300. Eu não fiz nada disso. Então explique como o dinheiro continua desaparecendo logo depois de você usar o laptop dela. A voz da Eva quebrou perfeitamente, você é o único que conhece minhas senhas. Eu não conhecia as senhas dela, não usava o laptop dela, não tocava naquele laptop havia provavelmente 6 meses, desde que ela ficou paranoica com privacidade e começou a mantê-lo trancado no quarto. Mas do jeito que minha mãe estava me olhando, nada disso importava. Ela já tinha escrito a história na cabeça dela. Isso é insano. Verifique as câmeras de segurança de onde quer que ela tenha sacado, verifique o histórico de transações dela, eu nem tenho acesso. Você roubou da sua irmã, minha mãe me interrompeu, da sua própria irmã que está economizando para a faculdade. Você entende o quão doentio isso é?
Eva estava chorando mais forte agora, vendendo de verdade, uma atuação digna de prêmio. Eu vi os ombros dela tremerem, vi as lágrimas escorrerem pelo rosto e algo no meu estômago se revirou, porque eu sabia que aquela garota sabia quando estava fingindo. Crescemos na mesma casa, eu já tinha visto ela praticar choro no espelho antes, pedindo coisas para minha mãe, aquilo era isso multiplicado por 10. Tentei mais 3 vezes explicar que não fazia sentido, que eu tinha meu próprio dinheiro da oficina de bicicletas onde trabalhava nos fins de semana, que a história da Eva tinha buracos grandes o suficiente para passar um caminhão. Minha mãe não quis ouvir. Seu pai está a caminho de casa, mas eu quero você fora desta casa antes que ele chegue, eu não vou ter um ladrão sob o meu teto. Mãe, por favor. Apenas saia. Ela me empurrou fisicamente em direção à porta, jogou minha mochila atrás de mim e trancou a fechadura com um som que pareceu permanente. Pela janela, eu vi Eva se inclinar no ombro da minha mãe, vi minha mãe acariciar o cabelo dela e sussurrar coisas que eu não conseguia ouvir. A cena parecia ensaiada, como se tivessem praticado. Fiquei ali talvez 5 minutos antes da chuva começar, um chuvisco leve no início, depois gotas pesadas que encharcaram meu moletom em segundos. Meu telefone estava com 11% de bateria, a garagem estava trancada, o galpão dos fundos tinha um trinco quebrado, mas cheirava a fertilizante e tinta velha, então comecei a andar pelo nosso bairro, daquele tipo em que todo mundo tem câmeras de segurança, campainhas com vídeo e placas de vigilância comunitária. Ninguém estava olhando agora, apenas ruas vazias e casas quentes com famílias dentro fazendo coisas normais. Passei pela casa dos Henderson, onde a luz da varanda estava acesa e eu podia ver pela janela eles assistindo televisão juntos, a família inteira, normal e segura, tudo o que eu achava que tinha 3 horas antes. Acabei chegando ao Parque Riverside, sentado sob o gazebo que o Rotary Club construiu 3 anos atrás. O banco estava úmido, folhas tinham se acumulado nos cantos, virando uma massa mole. Um corredor passou com fones de ouvido, nem sequer olhou para o adolescente encharcado sentado sozinho às 9:30 da noite em um dia de aula. Minhas mãos estavam tremendo, não de frio, mas de algo mais profundo, como se meu corpo estivesse tentando se desconectar do que estava acontecendo. Eu continuava repetindo a cena da cozinha, o rosto da minha mãe, as lágrimas da Eva, a maneira como nenhuma das duas parou nem por um segundo para considerar que eu poderia estar dizendo a verdade. 15 anos sendo filho delas, irmão dela, e isso não valeu nada diante de uma única acusação. Liguei para meu pai às 9:42, ele atendeu no terceiro toque, a voz cansada perguntando o que houve. Eu disse que estava no Parque Riverside, que minha mãe me expulsou de casa, que a Eva disse que eu roubei dinheiro dela e que minha mãe acreditou sem verificar nada, e que eu precisava que ele viesse me buscar. As palavras saíram todas de uma vez. Meu pai ficou em silêncio por 3 segundos, depois disse para eu ficar ali, não me mover, que ele chegaria em 20 minutos. Ele chegou em 14. A caminhonete dele parou com os faróis cortando a chuva. Entrei e o calor me atingiu como uma parede. Meu pai olhou para meu rosto, minhas roupas encharcadas, o jeito que eu estava tremendo, e disse para eu contar tudo. Então eu contei, a acusação, o aplicativo do banco, o julgamento imediato da minha mãe, as lágrimas da Eva que não chegavam aos olhos, ser trancado para fora sem chance de me defender. Meu pai ouviu sem interromper, o maxilar ficando mais tenso a cada frase. Quando terminei, as mãos dele se apertaram no volante. Aqueles saques, você não fez. Não. Você tem seu próprio dinheiro. Sim, da loja de bicicletas. Eu não preciso roubar da Eva. Ele assentiu uma vez, decidido. Vamos voltar para casa e vamos resolver isso hoje à noite. A volta levou 4 minutos, cada segundo parecia construir algo. Meu pai entrou pela porta da frente como um homem em missão. Minha mãe ainda estava no sofá com a Eva, parecendo confortável. Esse conforto evaporou quando ela me viu atrás dele. Greg, eu te disse. Você me disse que havia uma emergência. Você não me disse que expulsou nosso filho na chuva sem verificar um único fato. Minha mãe se levantou na defensiva. A Eva me mostrou as provas. As transações podem ser falsificadas ou atribuídas errado. Onde está o telefone dela? Vamos ver essas provas. Eva apertou o celular contra o peito. Meu pai estendeu a mão. Ou você me mostra a evidência real ou admite que está mentindo, essas são suas opções. O silêncio se estendeu. Os olhos da Eva foram até a minha mãe procurando apoio. Minha mãe deu um passo à frente e disse que ela não precisava provar nada para ele, que eles sabiam o que tinha acontecido. Não, você sabe o que a Eva te contou, não é a mesma coisa. A voz do meu pai permaneceu firme, calma, aquele tipo de calma mais perigosa do que gritar. Eva, entre na sua conta bancária agora no computador, onde todos nós possamos ver o histórico completo de transações. Eva hesitou só por meio segundo, mas eu percebi e meu pai também. Ela foi até a mesa da cozinha, abriu o laptop com as mãos tremendo, a página de login carregou, ela digitou as credenciais, o resumo da conta apareceu, $743 de saldo disponível, o histórico mostrando os saques que ela havia mencionado.
Mas quando meu pai clicou nos detalhes, apareciam os locais dos caixas eletrônicos. Qual caixa eletrônico você usou no dia 8 de outubro? Eva piscou e disse que não lembrava. Era na esquina da Maple com a Quinta. Isso fica a 3 quarteirões da casa da sua amiga Siena. Meu pai abriu o Google Maps e pediu para ela mostrar onde estava naquele dia. Ele começou a clicar em mais transações, cada uma tinha um local, cada uma correspondia a lugares onde a Eva tinha estado de acordo com as próprias postagens dela nas redes sociais. 8 de outubro, 3 da tarde, foto na casa da Siena com a legenda Grupo de Estudo, saque em caixa eletrônico a 3 quarteirões dali às 3h17 da tarde. 15 de outubro, meio-dia, foto no shopping com amigos, saque no caixa eletrônico do shopping ao meio-dia e 43. Mais 3 transações com o mesmo padrão. À meia-noite, a história do roubo estava morta. Foi então que ela mudou de estratégia. Isso nem é a pior parte. A voz dela baixou, ficou quieta, com um tom assustado. Eu só mencionei o dinheiro porque estava tentando evitar trazer à tona o verdadeiro motivo de eu estar chateada. Minha mãe entrou imediatamente em modo de proteção. Que verdadeiro motivo? Eva olhou para as próprias mãos, começou a chorar, não a atuação de antes, isso era diferente, mais calculado. Depois do treino, na terça-feira passada, quando todo mundo já tinha ido embora, ele me encurralou. Perto do galpão de equipamentos. O ar ficou pesado, venenoso, eu não conseguia respirar, aquilo nunca tinha acontecido. Você está mentindo. A voz da Eva falhou. Eu tenho hematomas de onde você me agarrou. Ela puxou a manga, mostrando marcas na parte superior do braço, amareladas nas bordas, mas ainda visíveis, antigas o suficiente para parecerem reais, recentes o suficiente para convencer. A voz do meu pai cortou o ambiente. Que dia foi isso? Na última terça-feira. Que horas depois do treino? Por volta das 5h30. Meu pai pegou o telefone. Última terça-feira, 19 de outubro. O treino terminou que horas? 5h15, eu disse. E onde você estava depois disso? Na loja de bicicletas, eu tinha um turno às 5h30, trabalhei até fechar. Meu pai ligou para a loja de bicicletas, colocou no viva voz, o dono, Rick, atendeu e confirmou que eu tinha trabalhado a noite inteira, bati o ponto às 5h27, trabalhei até às 9 da noite, fechando, não saí nenhuma vez. O rosto da Eva ficou branco. Eu quis dizer a terça anterior, eu me confundi. Meu pai nem piscou. 12 de outubro. Naquela terça-feira eu fui buscá-lo no treino, nós fomos a Home Depot, eu tenho o recibo, com horário marcado às 5h47 da tarde. Cada palavra na sala parecia cair no chão. Eva estava encurralada, mas não recuou. Os dias se confundem quando você está traumatizada. Minha mãe se agarrou a isso, claro. É óbvio que você está confusa, querida, trauma faz isso. Meu pai olhou para ela por um longo momento, depois olhou para mim. Pegue suas coisas. Nós vamos embora, Greg. Você não pode simplesmente tirar ele de mim. Carregamos sacos de lixo para a caminhonete dele sob a chuva, roupas, material da escola, meus tênis de corrida. Minha mãe ficou na porta, mas não tentou nos impedir. Eva ficou dentro, observando pela janela do quarto. Eu vi a cortina se mexer quando olhei para cima, vi o rosto dela na fresta, ela parecia assustada. Ótimo. 20 minutos depois, estávamos em um hotel à beira da estrada. Meu pai sentou na beira da cama com a cabeça entre as mãos. Amanhã vou ligar para um advogado. Eu queria me sentir aliviado, em vez disso me senti vazio. Acordei com vozes através da parede do motel, uma discussão abafada no quarto ao lado. O relógio marcava 6 da manhã. Meu pai já estava acordado, sentado na cadeira perto da janela, com café da máquina do saguão. O quarto cheirava a café queimado e produtos de limpeza industrial. Bem-vindo ao fundo do poço. Precisamos voltar, ele disse. Pegar o resto das suas coisas antes da escola. A casa parecia diferente à luz do dia, mais fria de alguma forma. Minha mãe estava na cozinha fazendo café da manhã, como se fosse uma quinta-feira normal, ovos e torradas, a rotina intacta. Ela nos viu entrar e o rosto dela fez algo complicado. Greg, acho que todos nós deveríamos sentar e conversar sobre isso, com calma. Não há nada de calmo no que aconteceu ontem à noite. A voz do meu pai estava reta. Você expulsou seu filho na chuva porque escolheu acreditar numa mentira sem verificar um único fato. Eu estava protegendo a Eva, ela estava abalada, ela me mostrou provas. Ela te mostrou os próprios saques dela e culpou ele, isso não é prova, isso é uma história que você quis acreditar. A boca da minha mãe se apertou, ela se virou para mim e algo na expressão dela suavizou, um arrependimento real nos olhos. Russell, eu sinto muito, de verdade. Eu deveria ter te ouvido primeiro. Eu deveria ter checado tudo antes de reagir. Eu estava com medo pela Eva e deixei isso nublar meu julgamento.
Eu sei que te machuquei e quero consertar isso. Podemos, por favor, conversar sobre isso como uma família. Por meio segundo eu quis acreditar, quis pensar que talvez ela realmente entendesse o que tinha feito. Então eu abri a boca. Você não perguntou, eu disse. Minha mãe piscou. O quê? Você não perguntou a minha versão. Você não checou os locais dos caixas eletrônicos. Você não olhou as postagens da Eva. Você simplesmente trancou a porta. A suavidade desapareceu, o rosto dela endureceu. Eu pedi desculpas, eu admiti que estava errada. O que mais você quer de mim? Eu não pedi nada. Então qual é o problema? Estou tentando consertar isso e você está sendo difícil. Eu estou sendo difícil. Não ouse usar esse tom comigo. Eu ainda sou sua mãe. Então haja como tal. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Pegue suas coisas e saia. Se você quer morar com seu pai e ser desrespeitoso, tudo bem, mas não venha chorando para mim quando perceber o que abriu mão. Meu pai começou a dizer algo, mas eu já estava subindo as escadas. O resto das minhas coisas coube em 2 bolsas de viagem. Os posteres ficaram nas paredes, os troféus ficaram na estante. Eu não queria nada que me lembrasse daquele lugar. Eva apareceu na porta do meu quarto enquanto eu arrumava, ainda de pijama, cabelo bagunçado. Ela parecia mais nova sem atuação. Podemos conversar. Não. Eu não queria que isso tivesse saído tanto do controle. Continuei arrumando, não olhei para ela. Se você não sair da minha frente, eu vou passar por você. A voz dela ficou menor, trêmula, diferente. A mãe vai descobrir sobre as outras coisas, o verdadeiro motivo pelo qual eu precisava de dinheiro. Quando ela descobrir, vai ser ruim. Aquilo me fez parar, virar só por um segundo. Eu vi pânico nos olhos dela, pânico de verdade, como se tivesse calculado errado alguma coisa e só agora estivesse percebendo quão fundo o buraco era. Então é melhor você descobrir como distorcer isso, já que é tão boa nisso. O rosto dela desabou. Eu estava com medo, eu não sabia o que mais fazer. Você poderia ter dito a verdade. Você poderia não ter me culpado. Você tinha opções. Eu sei. Me desculpa, de verdade. Eu olhei para ela, olhei mesmo, vi a garota com quem eu construía fortes de cobertor quando éramos crianças, a que costumava esconder doces de Halloween para mim depois que a mãe dizia que eu já tinha comido demais. Aquela pessoa parecia alguém que eu tinha inventado. A questão é, Eva, eu não acho que você esteja arrependida de ter feito isso, eu acho que você está arrependida porque não funcionou. Fechei o zíper da bolsa e passei por ela. Ela não tentou me impedir. A casa alugada virou o nosso novo normal, pequena, de 2 quartos, do outro lado da cidade. Meu pai comprou uma cafeteira e nós criamos uma rotina matinal. Ele fazia o café da manhã antes do turno, eu ia sozinho para a escola, comparávamos o dia durante o jantar. Às vezes era silencioso, silencioso demais, mas era honesto. O lugar era básico, carpete bege que já tinha visto décadas melhores, cozinha com bancadas dos anos 80, mas era nosso. Sem atuações, sem pisar em ovos, apenas eu e meu pai tentando descobrir como existir sem o drama constante. Meu pai começou a ver alguém por volta do dia de ação de graças, Linda, enfermeira escolar de 2 distritos adiante. Ela apareceu em um sábado com sopa caseira quando meu pai mencionou que eu estava lutando contra um resfriado. Não tentou ser mãe, apenas me tratou como uma pessoa normal que por acaso morava ali. Isso importou mais do que ela provavelmente sabia. A escola se tornou um tipo diferente de inferno. Na segunda-feira, todo mundo já sabia que algo tinha acontecido. O boato começou pequeno, Eva está chateada, drama familiar, Russell se mudou. Fofoca normal, então evoluiu. Entrei na primeira aula e Jake não fez contato visual. No almoço, a mesa do cross country tinha um lugar vazio onde eu costumava sentar, ninguém disse nada. Eles apenas comeram e conversaram em volta do espaço que eu costumava ocupar. O silêncio era mais alto do que qualquer acusação. Pessoas que eu conhecia desde o ensino fundamental de repente não conseguiam lembrar meu nome. Garotas que antes diziam oi nos corredores atravessavam para o outro lado quando me viam chegando. A morte social aconteceu rápido. Na tarde de quarta-feira, a senhora Palmer me chamou ao gabinete da orientação, o diretor. Hendricks estava esperando perto da janela. A porta se fechou com um clique que pareceu definitivo. Russell, recebemos uma queixa formal a respeito da sua conduta com outro estudante. Ela deslizou um papel pela mesa. Este é o seu aviso de alegações. Você tem o direito de responder por escrito dentro de 5 dias letivos. Peguei o papel timbrado oficial, linguagem clínica, alegação. Em ou sobre 19 de outubro de 2021, aproximadamente às 5:30 da tarde, perto do galpão de equipamentos esportivos, a estudante alega que você se envolveu em contato físico indesejado de natureza sexual.
Estudante A, nem sequer usando o nome da Eva, como se estivessem protegendo alguma vítima anônima de seu predador perigoso, como se não fossemos irmãos que cresceram na mesma casa. A linguagem institucional piorava tudo, de alguma forma me transformava em um arquivo de caso, um problema a ser gerenciado, não uma pessoa. Isso é sobre a minha irmã mentindo para encobrir o fato de ter roubado da própria conta. Vocês podem verificar tudo com o meu pai, temos provas de que eu nem estava lá. Nós levamos todas as alegações a sério, Hendricks interrompeu, independentemente de relações familiares ou narrativas concorrentes, com efeito imediato, você está sendo removido da equipe de cross country enquanto a investigação estiver em andamento. Você também está sujeito a uma ordem de não contato com a denunciante. Ela me entregou outra carta. Suspensão imediata de atividades extracurriculares, reunião obrigatória com o coordenador do título 9 do distrito, o não cumprimento resultará em expulsão. Saí daquele escritório e o corredor parecia diferente. As pessoas se afastavam de mim, criavam espaço como se eu estivesse contaminado. Naquela noite, uma cliente entrou na loja de bicicletas, uma mulher na casa dos 40, eu já a tinha visto em eventos da escola. Ela deu uma olhada em mim, virou e saiu sem dizer uma palavra. Rick percebeu e me chamou de lado depois do fechamento. Você está bem, garoto? Precisa falar sobre alguma coisa. Não exatamente. Ele assentiu, não insistiu. Você é um bom funcionário, não vou a lugar nenhum. Eu valorizei isso mais do que consigo dizer. Meu pai contratou uma advogada chamada Patrícia. 2 dias depois, na primeira reunião, ela se sentou à nossa frente com um bloco de notas e disse 3 palavras que mudaram tudo. Documente tudo agora. Ela me ensinou a fazer capturas de tela de cada mentira, salvar cada mensagem, registrar cada local com horários, construir uma linha do tempo tão detalhada que até a alegação mais minuciosa se despedaçaria contra ela. Comecei a carregar um caderno de bolso, anotava onde eu estava e quando, quem me viu, guardava recibos da loja de bicicletas, mensagens do meu pai, fotos com metadados intactos. Comecei a tratar a minha própria vida como uma cena de crime que precisava de provas. A máquina continuou moendo. A melhor amiga da Eva, Sienna, postou um story no Instagram sobre apoiar sobreviventes e acreditar em mulheres. Não me nomeou, mas todo mundo sabia de quem ela falava. 200 curtidas em 1 hora. Meu primo Trevor, da idade da Eva, popular, presidente do Grêmio Estudantil, organizou um ato de solidariedade a sobreviventes durante o almoço. Fez no pátio central para que todos vissem. Eva falou sobre encontrar a própria voz e não deixar o medo silenciá-la. Eu observei da janela da biblioteca. 50 estudantes apareceram, seguraram cartazes, entoaram slogans sobre acreditar em sobreviventes. Trevor ficou na frente com o megafone, fazendo aquela coisa que sempre fazia, pausar no meio da frase e varrer a multidão com o olhar para garantir que todos estivessem assistindo. Tudo era uma performance com ele, toda a causa apenas mais uma linha no currículo para a faculdade. Ele citava ativistas famosos que provavelmente nunca tinha lido e terminava cada discurso com as mãos juntas, como se estivesse rezando por todos nós. Ninguém mencionou meu nome, não precisava. Alguém furou-os. 2 pneus da minha bicicleta 2 dias depois, deixou os murchos no estacionamento. Alguém pichou algo no meu armário que a manutenção cobriu, mas ainda dava para ver o contorno através da tinta nova. Alguém iniciou uma petição para que eu fosse expulso pela segurança das estudantes, conseguiu 300 assinaturas em 2 dias. Trevor estava por trás da maior parte disso, garoto dourado, futuro advogado, cruzado moral que decidiu que eu era o vilão perfeito para a história de herói dele. Meu pai queria registrar queixa, Patrícia aconselhou contra. Eles estão tentando te provocar, não dê munição a eles. Então eu aguentei, absorvi o ódio, virei um fantasma na minha própria escola. As semanas viraram um borrão de reuniões com a coordenadora do título 9, que fazia as mesmas perguntas em ordens diferentes, como se estivesse tentando me pegar numa mentira. Formulários para preencher, declarações para escrever, cada sessão parecia um julgamento por algo que eu não fiz. A coordenadora ficava ali com a prancheta, pedindo que eu explicasse meus paradeiros, meu relacionamento com a Eva, porque eu achava que ela mentiria. Cada pergunta partia da culpa, cada resposta era suspeita. Comecei a levar a Patrícia às reuniões, só para ter alguém na sala que acreditasse em mim. Então, num sábado, uma professora da minha antiga escola de ensino fundamental me viu no supermercado. Senhorita Patrícia, ela tinha me dado aula de inglês na 8ª série. Ela me reconheceu no corredor dos cereais. Russell, é você. Eu assenti. Ela olhou para o meu rosto, algo se encaixou. Eu ouvi sobre o que está acontecendo no ensino médio, um moinho de rumores. Eu não disse nada. Pelo que vale, eu conheço você. Eu conheço o garoto que ficava depois da aula para ajudar a organizar livros, que entregava todas as tarefas no prazo, que nunca causou problemas. Ela fez uma pausa. Eu não acredito nisso. Obrigado. Aguente firme, a verdade tem um jeito de vir à tona. Ela apertou meu ombro e foi embora.
Aquela gentileza me manteve respirando por mais uma semana. A questão sobre mentiras é que elas exigem manutenção, energia constante, eventualmente os mentirosos se cansam. Eva começou a escorregar em novembro. Os stories dela no Instagram a mostravam em festas, rindo, dançando, parecendo tudo menos traumatizada. Ela postou fotos de um show com a legenda "finalmente me sentindo livre de novo". Patrícia percebeu primeiro, enviou as capturas de tela ao meu pai com uma nota. O comportamento da sua filha não condiz com alguém que esteja vivenciando trauma. Guarde tudo. Então as imagens das câmeras dos caixas eletrônicos chegaram. O banco tinha arrastado os pés por semanas, mas finalmente entregou. As gravações mostravam Eva em cada local, em cada data que ela tinha colocado a culpa em mim, sozinha, sem sinais de coerção, apenas uma garota sacando o próprio dinheiro. A acusação de roubo estava oficialmente morta. A resposta da Eva foi ignorar isso completamente e focar exclusivamente na narrativa de agressão, porque essa era mais difícil de refutar, mas as rachaduras já estavam aparecendo. Siena postou algo no TikTok no começo de dezembro e apagou 20 minutos depois, mas a Patrícia já tinha feito a captura de tela. Era um vídeo dela e da Eva em uma festa, com um texto sobreposto dizendo quando seu drama te tira da aula de cálculo por uma semana. Depois veio o pedido de prontuários médicos. A Patrícia solicitou a documentação da Eva sobre a suposta agressão, visitas a hospitais, consultas médicas, qualquer coisa que mostrasse que ela tinha procurado tratamento por trauma ou dano físico. A escola reagiu negativamente, citando privacidade, confidencialidade, proteção da vítima. A Patrícia pressionou mais forte. Se vocês vão acusar alguém de agressão séria o suficiente para justificar expulsão, precisam apresentar provas, provas reais, não postagens no Instagram. Os registros voltaram vazios, nenhuma visita sequer, nenhuma anotação médica, nenhum relatório de conselheiro, nada. A Patrícia convocou uma reunião com a equipe jurídica da escola, levou os registros médicos, as imagens dos caixas eletrônicos, meu histórico de localização, declarações de testemunhas, tudo. Colocou tudo sobre a mesa como uma promotora. A coordenadora do título 9 parecia desconfortável, o advogado da escola começou a fazer anotações. Eles concordaram em continuar investigando, mas dava para ver nos rostos deles que sabiam que a Eva estava mentindo, só não sabiam como admitir isso sem destruir a própria credibilidade. A escola continuou arrastando os pés, marcando reuniões de acompanhamento e pedindo mais documentação, como se esperassem que tudo simplesmente desaparecesse sozinho. A cada semana pediam mais uma prova, mais uma declaração de testemunha, mais uma verificação de linha do tempo, a clássica enrolação burocrática. Eles tinham se colocado num beco sem saída ao tomar o lado da Eva de forma tão pública, e agora recuar significava admitir que quase expulsaram um garoto inocente. Então, antes que pudessem finalmente chegar a um desfecho, a história real veio à tona. O namorado da Eva foi preso, um cara chamado Jordan, com 22 anos, traficando comprimidos a partir do próprio apartamento. A polícia encontrou listas de clientes, registros de transações, mensagens de texto. O nome da Eva apareceu 14 vezes. 3 semanas após a prisão do Jordan, a polícia apareceu na casa da minha mãe, pediu para falar com a Eva sobre a ligação dela com ele, perguntou se ela vinha comprando substâncias controladas. Foi aí que a Eva quebrou e confessou tudo, o uso de drogas, o dinheiro, as mentiras sobre mim, tudo veio à tona, porque ela precisava fechar um acordo para evitar acusações. O relatório policial chegou à mesa da Patrícia 4 dias depois. Ela nos chamou ao escritório e colocou tudo sobre a mesa da sala de reuniões. A declaração da sua irmã admite que ela fabricou a acusação de roubo para encobrir compras de drogas. Ela também admite que a alegação de agressão foi criada para desviar a atenção quando a história do roubo começou a desmoronar. Eu fiquei encarando as palavras, tinta preta em papel branco, confissão oficial. O que acontece agora? Levamos isso à escola, exigimos reintegração completa, eliminação de todos os registros e um reconhecimento público do erro. A escola resistiu por 2 semanas, tentou negociar uma solução silenciosa em que limpariam meu histórico, mas não admitiriam erro algum. A Patrícia disse não. Reconhecimento público ou vamos à mídia e ao conselho escolar. Eles cederam. A diretora Hendricks leu uma declaração em uma assembleia geral da escola, breve, estéril, linguagem corporativa, falando sobre novas informações que vieram à tona e falhas no processo investigativo. Nunca usou o nome da Eva, nunca usou o meu, apenas palavras vagas sobre garantir justiça daqui para frente. A assembleia era obrigatória, todo mundo lotou o ginásio. Eu sentei na última fileira, observando a Hendricks no púlpito, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. A declaração levou talvez 90 segundos, depois ela dispensou todos e foi isso. Meses de inferno reduzidos a 1 minuto e meio de discurso corporativo. O Trevor sentou 3 fileiras à minha frente durante a assembleia, não se virou, não pediu desculpas, apenas encarou a frente, como um homem percebendo que a cruzada dele tinha sido construída sobre areia. Depois da assembleia, o técnico Williams me encontrou no corredor. Russell,
O time adoraria ter você de volta, os campeonatos estaduais estão chegando. Eu olhei para ele, lembrei de como ele tinha me descartado rápido quando importava. Estou bem. Tem certeza, nós realmente precisamos. Eu disse que estava bem. Eu fui embora e não olhei para trás. A exoneração oficial não consertou nada, apenas tornou o dano visível. Minha reputação ainda era radioativa. As pessoas que tinham assinado a petição não se desculparam, apenas fingiram que nunca tinham acreditado naquilo. O Jake tentou se reaproximar, apareceu na casa alugada num sábado com pizza. Ei, cara, eu sei que as coisas ficaram estranhas, só queria dizer que sinto muito por não ter estado lá quando você precisava de alguém. Eu deixei ele falar por talvez 3 minutos. Você me conhece desde a 4ª série, nós corremos cada quilômetro juntos, e no segundo em que alguém contou uma história, você pulou fora. Isso é tudo que eu preciso saber. Ele deixou a pizza e não voltou mais. Mas eu não fiquei satisfeito apenas em ir embora. A Patrícia me ajudou a entrar com um processo civil por difamação e dano emocional intencional contra a Eva especificamente. Não pedimos dinheiro, pedimos algo melhor, depoimento em tribunal sob juramento e reconhecimento público das mentiras. O advogado da Eva tentou um acordo, ofereceu dinheiro, confidencialidade, cláusula mútua de não difamação. A Patrícia riu na cara dele. Meu cliente não quer dinheiro, ele quer a verdade. O caso avançou pelo sistema, depoimentos, produção de provas, a Eva sob juramento admitindo cada mentira, cada movimento calculado, cada momento em que escolheu manter a história viva, mesmo sabendo que estava me destruindo. Assistir ao depoimento dela foi surreal. Ela estava sentada ali, em uma sala de conferências, com o advogado ao lado, e teve de responder pergunta após pergunta sobre as mentiras, por que fez acusação de roubo, por que escalou para agressão, por que deixou aquilo continuar por meses. Cada resposta fazia parecer menor, mais desesperada, a atuação tinha acabado, restava apenas uma garota que cavou um buraco e continuou cavando. O advogado dela tentava pintá-la como vítima das circunstâncias, uma garota assustada fazendo escolhas ruins sob pressão. A Patrícia desmontou isso com precisão cirúrgica, apresentou a linha do tempo, as postagens nas redes sociais celebrando a postura corajosa dela, a coordenação com Trevor e Sienna, a completa ausência de sintomas de trauma. No final, Eva estava chorando lágrimas reais, não atuação, apenas o peso das consequências finalmente caindo. Chegamos a um acordo antes do julgamento. Eva concordou em postar uma retratação pública em todas as plataformas que havia usado para espalhar as acusações, com linguagem aprovada pelo tribunal, sem margem para interpretação, sem suavizar nada. Ela teve de declarar claramente que havia fabricado a acusação de agressão, que havia mentido sobre o roubo, que eu não tinha feito nada de errado e que assumia total responsabilidade pelos danos causados. As postagens foram ao ar em agosto e a repercussão foi imediata. Trevor apagou as redes sociais, Sienna postou um pedido de desculpas vago sobre aprender lições e foi massacrada nos comentários. Minha mãe ligou para meu pai chorando, implorando para que ele me fizesse desistir do processo. Meu pai disse que Eva tinha criado aquela bagunça e que agora ela podia viver com isso. No último ano do ensino médio, eu foquei em 2 coisas, notas e sair dali. Sem drama, sem vida social, apenas inscrições, redações e planejamento para ir para algum lugar bem longe. Meu pai e Linda ficaram mais sérios, ela começou a vir aos jantares de domingo na nossa casa, trouxe a filha Raquel algumas vezes, a garota tinha 14 anos, era quieta, lia romances de fantasia. Acabamos conversando sobre livros uma noite enquanto meu pai e Linda cuidavam da churrasqueira. Foi a primeira conversa normal que tive em meses. Fui aceito em uma universidade estadual a 4 horas ao norte, bolsa integral no curso de design industrial. Meu pai me ajudou a carregar o caminhão em agosto, antes do meu primeiro ano. Antes de irmos, ele me entregou algo, uma caixa de sapatos velha do armário dele. O que é isso? Cartas da sua mãe e da Eva. Elas vinham enviando para casa, eu guardei caso você quisesse ler algum dia. Olhei para a caixa, devia ter umas 30 cartas ali, caligrafias diferentes, carimbos diferentes. Você quer ler? Meu pai perguntou. Pensei por talvez 10 segundos, depois devolvi a caixa para ele. Queime, pai. Ele não discutiu, apenas assentiu. Naquele fim de semana, fizemos uma fogueira no quintal. As cartas foram uma a uma para o fogo. Eu observei enquanto se enrolavam, escureciam e viravam cinzas. Não foi triunfante, apenas necessário. A faculdade foi diferente, ninguém conhecia minha história, eu era só mais um calouro tentando entender o refeitório e onde ficava a biblioteca. Entrei para um clube de corrida recreativo, fiz amizade com meu colega de quarto, comecei a sair com uma garota da minha turma de design, o nome dela era Lauren, engraçada, direta e não se levava tão a sério. Ficamos juntos por 6 meses antes de ela perguntar sobre minha família. Eu contei a verdade, tudo, as mentiras, o isolamento, o processo, as cartas queimadas. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou quieta por 1 minuto.
Isso é pesado. Sua irmã parece uma peça rara. É uma forma de dizer. Você está bem agora. Eu pensei de verdade. Chegando lá. Ela beijou minha testa, assistimos a um filme e ela não voltou ao assunto a menos que eu puxasse. Foi aí que eu soube que ela era diferente. Me formei com o diploma na mão, passei os 6 anos seguintes construindo uma carreira em uma empresa que projeta equipamentos de agricultura sustentável. Fiquei noivo da Lauren. Encontramos um apartamento que realmente tinha aquecimento bom e janelas que não vazavam. Meu pai vinha nos visitar 2 vezes por ano, trazia Linda, íamos a cervejarias e conversávamos sobre coisas normais. Ele nunca mencionava minha mãe ou a Eva a menos que eu perguntasse. Eu não perguntava. Eva tentou entrar em contato novamente no mês passado, um e-mail através de um primo, disse que estava em recuperação, trabalhando em si mesma, esperava que pudéssemos encontrar paz algum dia. Eu apaguei sem responder. Então, 2 semanas atrás, a campainha tocou numa tarde de domingo. Lauren tinha saído para comprar mantimentos. Abri a porta esperando uma entrega. Minha mãe e Eva estavam na varanda. Elas pareciam mais velhas, desgastadas. O cabelo da minha mãe tinha mais grisalho, Eva tinha emagrecido, o rosto abatido, ela não parecia nada com a garota que costumava dominar qualquer ambiente, apenas cansada, vazia. O ar tinha aquele frio de outubro, não exatamente frio o suficiente para um casaco, mas afiado bastante para você notar, o mesmo tipo de clima daquela noite anos atrás quando tudo começou. As árvores da nossa rua já estavam mudando, folhas ficando marrons nas bordas. Por um segundo, esqueci como respirar. Então a memória muscular entrou em ação. O que vocês estão fazendo aqui? A voz da minha mãe era menor do que eu lembrava. Queríamos conversar, tentar consertar as coisas. Minha mão tremia na maçaneta, eu sentia o frio se infiltrando, o mesmo frio de outubro daquela noite anos atrás. Não há nada a consertar. Russell, por favor. A voz da Eva falhou. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas eu sou diferente agora, estou sóbria, estou em terapia, eu quero pedir desculpas de verdade. Eu olhei para ela, tentei encontrar algo que parecesse família, não encontrei nada. Você já pediu desculpas, o acordo te obrigou a isso, era tudo o que eu precisava. Aquilo foi legal, isso é diferente. Minha mãe deu um passo à frente. Isso somos nós tentando curar a família. A palavra família soou errado, como unhas num quadro negro. Nós não somos uma família. Vocês deixaram de ser minha família na noite em que me trancaram do lado de fora na chuva. Eva deixou de ser minha irmã no dia em que decidiu que destruir a minha vida era mais fácil do que admitir que tinha um problema. Nós cometemos erros, disse minha mãe, erros terríveis, mas você não acha que está na hora de seguir em frente? Eu quase ri. Vocês não decidem quando eu sigo em frente. Vocês não podem aparecer aqui exigindo perdão porque isso faz vocês se sentirem melhor consigo mesmas. Eva estava chorando agora. Eu só quero meu irmão de volta. Então você deveria ter pensado nisso antes de deixar 300 pessoas assinarem uma petição me chamando de predador, antes de me ver almoçar sozinho todos os dias e não fazer nada para impedir. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Minha mãe tentou mais uma vez. Russell, por favor, estamos pedindo uma chance, uma conversa, só isso. Eu olhei para as duas, vi o desespero, a necessidade, a esperança de que eu fosse a pessoa maior e as livrasse da culpa. Não. Eu dei um passo para trás e fechei a porta. A trava girou, o mesmo som de 15 anos atrás, permanente. Fiquei ali ouvindo do outro lado, vozes abafadas, até que passos, um carro ligando e indo embora. Lauren voltou 20 minutos depois com as compras e me encontrou sentado no sofá, olhando para o nada. Você está bem? Eu contei o que tinha acontecido. Ela largou as sacolas e sentou ao meu lado. Como você se sente? Eu não sei, vazio talvez, ou só terminado. Ela pegou minha mão, não disse mais nada, apenas ficou ali comigo enquanto a luz da tarde desaparecia lá fora. Naquela noite sonhei com o gazebo do Parque Riverside e o banco úmido, as folhas nos cantos, mas desta vez, quando olhei para cima, a caminhonete do meu pai já estava lá, faróis cortando a chuva. Acordei por volta das 3 da manhã, Lauren dormia ao meu lado. O apartamento estava quieto, seguro. Levantei e fui até a janela, olhei para a rua abaixo, nenhum carro, nenhuma pessoa, apenas postes de luz e aquele tipo de paz que vem de saber que você não deve a ninguém a sua dor. Algumas pontes não merecem ser reconstruídas, algumas pessoas não conquistam segundas chances. Eva fez as escolhas dela, minha mãe fez as dela, eu fiz as minhas. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em inscrever-se, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.